E para esse vídeo eu preparei uma resenha completíssima entre os modelos de smartwatches, o 98 e o HW22. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e como vocês puderam perceber, hoje a gente tem comparativo completo de dois modelos de smartwatches que apesar de serem um pouquinho mais caros, ainda são caracterizados como smartwatches de entrada, que é o modelinho U98, lembrando que essa é a versão U98 tradicional, e o modelo de smartwatch HW22. O objetivo desse vídeo é realmente fazer um comparativo entre esses dois modelos. Eu não vou falar detalhadamente de cada função, para isso a gente já tem as resenhas completas aqui no canal, tanto do U98 quanto do HW22, e o link das resenhas vão ficar aqui nos cards para quem quiser conferir depois desse vídeo, tá bom? Ambos os smartwatches são smartwatches que são impecáveis em relação a acabamento. Tem algumas diferenças nas funções desses smartwatches também, e se de repente você está em dúvida, indeciso em qual smartwatch investir e comprar, esse vídeo com certeza vai te ajudar e vai esclarecer bastante coisa em relação a cada um deles. E agora é hora de levar vocês para a minha bancada para a gente poder fazer o comparativo desses dois relógios. Vamos lá? Então aqui do meu lado direito eu vou ter o smartwatch U98 e do meu lado esquerdo o smartwatch HW22. E eu começo sempre mostrando as caixas e os acessórios. Vou começar aqui pelo U98. A caixa dele é uma caixa menor, uma caixa compacta, porém uma caixa muito bonita daquele sistema duplo. A gente tem essa primeira parte aqui da caixa que desliza com a logo do relógio, aqui na parte de trás algumas informações sobre o relógio também, e olha só que prático. Já aqui na caixa a gente tem o QR Code para fazer o download do aplicativo. Nessa segunda caixa, quando a gente abre aqui a tampinha, o smartwatch vem encaixado nessa bandeja. E aqui eu tenho o carregador, que é um carregador magnético, a ponteirinha dele é esse modelinho aqui. Temos a presença do manual em inglês e chinês. E aqui no meu caso eu tô com a pulseirinha branca que veio nele. Já a caixa do HW22 é essa caixa estilo maior, uma caixa bem grande, de papelão resistente. A parte de trás a gente tem as informações do relógio. Aqui nas laterais também tem algumas informações. O smartwatch vem encaixado aqui. A gente retira essa primeira parte aqui de papel. Aí temos o manual, que no caso está em inglês e chinês também. A pulseira do smartwatch vem encaixado aqui. E o smartwatch nesse meinho aqui, como eu falei para vocês, para aparecer aqui com esse papelão. Aqui do ladinho a gente tem o carregador dele, que é um carregador magnético. Porém, é um modelinho de carregador diferente, como vocês podem perceber. É um carregador de encaixe. Então você vem aqui e conecta dessa forma o smartwatch para ele carregar. Deixa bem firme aqui o relógio, sabe? Não tem aquele risco, aquele problema de esbarrar sem querer quando ele estiver carregando e ficar desconectando. Até vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é o carregador magnético do U98 e esse é o carregador magnético do HW22. O carregador do U98, apesar de ser magnético nesse modelinho aqui, não é um carregador ruim, porque ele tem um ímã bem forte. Quando você conecta aqui no smartwatch, ele fica bem preso. Tanto é que fica até pendurado, olha só. Sinceramente, no U98, apesar desse estilo aqui de carregador, eu não tive problema dele ficar desconectando. Então, é um carregador que funciona. E eu vou aproveitar que a gente tá falando sobre carregadores e vou comentar um pouquinho sobre a bateria desses smartwatches, a duração da bateria, que com certeza é um ponto positivo para os dois relógios. São relógios com um excelente desempenho de bateria. Tanto o U98 quanto o HW22, se eles não estiverem conectados, só colocar foto aqui igual tá o meu, enfim, você vai ter um desempenho de bateria de no mínimo uns 6 dias. Aqui no U98 ele durou aí para mim uma semana. Já o HW22 ele dura bastante também, mas eu senti uma leve diferença. Eu achei que o HW22 dura um pouquinho menos. O HW22 durou para mim 5 dias, o que ainda assim é uma excelente duração de bateria, né? Já os smartwatches conectados, o desempenho de bateria do U98 também foi melhor. Eu consegui usar ele aí 2 dias seguidos, recebendo muita notificação. O HW22, por sua vez, conectado, recebendo bastante notificação, mexendo ali direto, ele também durou 2 dias. Então, para o smartwatch que faz chamada, tem um Bluetooth a mais, realmente eles demonstraram ali um bom desempenho de bateria. Vou comentar um pouquinho sobre a qualidade da pulseira que vem aqui nos relógios. O U98 eu troquei e coloquei
essa pulseira aqui de nylon, que eu achei que ficou muito bonita no relógio. Mas a pulseira que vem com ele é essa pulseirinha branca de borracha. Uma pulseira bem flexível, bem molinha. E essa é a pulseira do HW22. Uma pulseira também bem confortável e bem flexível. Porém, eu achei que a pulseira do HW22 é mais molinha. Sobre pulseiras, eu tenho que ressaltar aqui nesse vídeo que eu não consegui colocar pulseiras milanesas e pulseiras de nylon no HW22. Eu comentei melhor sobre isso no vídeo da resenha. Eu até mostrei ele tentando colocar uma pulseira, tentando passar, e ela não ia pra frente. Eu até recebi um comentário aqui no canal de uma pessoa falando que tem sim, que tem como colocar, que é só o jeitinho aqui do encaixe. Só que essa pessoa que fez esse comentário, vou até deixar passando aqui pra vocês verem, disse que precisou raspar a pulseira. Aqui essa base, né, da pulseira, que no caso essa minha aqui é de borracha, tem plástico por dentro, mas ela é em volta de borracha. No caso da milanesa e da de nylon, precisou raspar para conseguir encaixar aqui no smartwatch. Mas a pulseira por si só, todas as que eu tentei, e olha que eu tenho muita pulseira aqui, elas emperraram. E sinceramente eu fiquei com medo de forçar e ela emperrar de vez, e daí sim eu ter problema. Então saibam que no HW22 você vai ter bastante dificuldade em relação à troca de pulseira. No 98 não, é bem tranquilo. Você pode trocar a pulseira tranquilamente. Ele é um pouco justo, mas eu consegui colocar aí pulseiras tranquilamente no relógio. Já que estamos falando em pulseiras e conforto, também é interessante destacar nesse comparativo que apesar dos smartwatches terem uma tela de 44 milímetros, é notável a diferença de tamanho dos relógios. Então o U98 ele é muito maior. Muito maior não, né? Mas ele tem uma diferença ali na tela. Acredito que no vídeo esteja dando para perceber. E não só uma diferença de tamanho, onde o 98 é um pouco maior, como da espessura do smartwatch. Então, olha como o 98 ele é mais gordinho. Olhando assim, a diferença nem parece muito grande, mas para quem tem pulso mais fino, como o meu tá até aqui marcadinho, isso vai fazer sim bastante diferença, por conta do conforto mesmo. Então, quando eu coloco o HW22, eu sinto que ele está confortável aqui no pulso. Ele não fica pegando aqui no ossinho, a pulseira dele é bem molinho, bem flexível, essa parte de trás do sensor dele é bem anatômico, então realmente é um smartwatch que pro dia a dia não me incomodou. Agora, quando o assunto é o U98, já é um pouquinho mais complicado, porque por ele ser mais grosso, ele também é um pouco mais pesado. Não é uma diferença muito gritante, mas a diferença existe, e por ele ser maior, um pouco mais pesado, a caixa do smartwatch aqui um pouco mais grossa, esse é um smartwatch que sinceramente me incomodou um pouco para usar no dia a dia. Então ele é bem grande, ele pega aqui um pouco no ossinho, sabe? Nas primeiras horas de uso, tranquilo, porém ali no dia a dia ele começa a dar uma incomodada. Por isso, em relação a conforto, eu achei o HW22 mais confortável. E se você tem o pulso muito fino, eu realmente não indico o U98, apesar de ele ser um excelente smartwatch, porque com a minha experiência, ele me incomodou. E olha que o meu pulso é fino, mas não é tão fino, né? Eu sei que tem aí pessoas que têm o pulso ainda um pouco mais fininho, com certeza não vai se sentir aí muito confortável utilizando o 98. E já que eu comentei da tela, que eles têm a tela de 44 milímetros e tal, vamos falar um pouquinho sobre a tela desses relógios. Ambos os relógios estão com foto que eu personalizei aqui da galeria. A gente consegue notar uma diferença no brilho, eles estão com o brilho da intensidade máxima, e eu acredito que deva estar dando aí para perceber que no HW22 o brilho da tela dele é um pouco mais amarelado. Os smartwatches, apesar da proposta de tela infinita, tem uma leve bordinha aqui em volta, onde no U98 essa borda é um pouco mais grossa aqui na parte de baixo. Apesar do HW22 ser um pouco mais amarelada ali, o brilho da tela, ainda assim ele tem um brilho bem legal. As cores são muito vivas, bem coloridas, não tem aquele problema de imagem esticada, pixels, nem nos menus, nem nas watch faces. Esse é o menu Cobeia dos relógios, só para vocês terem uma noção das cores. Realmente aí são smartwatches com uma resolução e qualidade de imagem muito bonitas. Ambos os smartwatches configuram o ajuste de brilho da tela, então aqui eles estavam no máximo, eu vou diminuir para o mínimo. Esses são os relógios com ajuste mínimo de brilho.
Passando a falar aqui um pouco da parte externa, estética dos smartwatches, nós temos smartwatches muito bonitos com excelente acabamento nos dois modelos, tanto no 98 quanto no HW22. Essa é a lateral dos relógios, onde a gente tem o botão coroa e o microfone. Nesse caso aqui a gente também tem uma diferença, porque no 98 a gente tem a presença de um botão aqui que tem função, um botão de verdade, quando no HW22 esse botão aqui é fake. Na outra lateral temos os alto-falantes, parte de trás dos sensores, muito bonita essa parte de trás também dos dois relógios. O material da parte da tela e a parte traseira aqui dos relógios é acrílico, mas como eu gosto sempre de ressaltar, é um acrílico de boa qualidade. A gente sente isso no toque aqui com a unha, a gente percebe que tem uma camada um pouco mais grossa de acrílico só no barulhinho aqui, mas eu gosto de deixar a dica de usar uma película para proteger o seu smartwatch, aumentar a durabilidade dele também é bacana. Outra questão que eu menciono sempre nos meus vídeos é: os relógios são ou não a prova d'água? A verdade é que tanto o 98 quanto o HW22 possuem certificação IP67. Isso dá a eles uma resistência a suor e a respingos. Para mergulho, nenhum deles é indicado você praticar, tá bom? Vou dar uma passadinha pelas watch faces agora dos relógios. Aqui no 98 a gente clica e segura na tela. E essas são as watch faces do relógio. Mas ele tem watch faces bem bonitas. Olha só como a tela desse relógio é sensacional. É muito bonita mesmo. E aqui no HW22, as watch faces que nós temos são essas. No aplicativo do HW22 eu consigo baixar novas watch faces. No U98 até o momento a gente não tem essa opção de baixar novas watch faces. Nos dois relógios a gente tem como colocar fotos como protetor de tela. Eu vou dar uma passadinha rápida pelo sistema agora em si dos relógios. Vamos começar pelos atalhos. Puxando de cima para baixo, a gente tem uma centralzinha de controle em ambos os smartwatches. E essas são as opções que a gente tem. De baixo para cima, em ambos os relógios, a gente tem o atalho para as mensagens, para as notificações das redes sociais. Arrastando da lateral esquerda para a direita, a gente conta com menu sobreposto nos dois relógios. O menu sobreposto do 98 é bem parecida à ideia com o HW22. Também fica aqui embaixo os últimos aplicativos que eu acessei. Arrastando da direita para a esquerda, a gente tem, tanto em um modelo quanto o outro, algumas funções, os círculos da atividade física, frequência cardíaca, player de música e finalizou. No HW22 a gente também tem frequência cardíaca, os círculos das atividades físicas, clima e a gente consegue adicionar mais. Enquanto no 98 a gente não consegue adicionar, são esses mesmo que vem ali com ele que a gente precisa trabalhar. Falando um pouco sobre os estilos do menu, eu já mostrei para vocês o menu colmeia, são menus muito rápidos, porém eu sinto que o 98 tem ainda assim um leve atrasadinho, enquanto o HW22 é fluido. Os outros estilos de menu então são o menuzinho lista, também temos o menu com 9 ícones por tela. No 98 a gente passa rolando para baixo, no HW22 a gente passa pela lateral. É bem fácil de se confundir quando a gente está fazendo vídeo assim com dois relógios. E para a gente trocar o estilo do menu, no 98 basta a gente clicar uma vez no botão coroa. No HW22 são 2 toques, 2 cliques. E como a gente está falando em botão coroa, nesses dois modelos de smartwatch, a gente tem função de rolar aqui do botão coroa, olha só. Então, tanto no 98 quanto no HW22. Vou até mudar aqui pro... Então, a gente também tem aqui no 98. Outra questão interessante também é que se eu tiver com a tela bloqueada, no HW22, se eu clicar, não acontece nada. Eu não consigo acender a tela com o meu toque. Já no 98 eu consigo. Só de tocar aqui na tela, eu não preciso apertar o botão coroa para acionar a watch face, para acionar a tela do relógio. E se eu tiver nos menus aqui e quiser bloquear a tela novamente, como ele tem esse botão aqui comprido, é só clicar que ele já vai voltar para a watch face.
Vamos passar agora um pouquinho sobre cada função. Eu sempre vou estar comparando o 98 com o HW22 e eu começo aqui mostrando que nessa primeira telinha onde a gente tem 9 ícones por tela, nós temos aqui frequência cardíaca, temos frequência cardíaca no HW22. No 98 temos o acionamento de voz, onde você consegue chamar a Siri ou o Google Assistente, o que não contamos com essa função no HW22. Temos pressão arterial no 98 e temos pressão arterial aqui no HW22 também. Temos oxigenação do sangue no HW22 também, temos oxigenação do sangue. Esse é o menuzinho para fazer chamadas. No HW22 também podemos fazer chamadas. No 98 temos agenda telefônica. No HW22 também contamos com agenda. Temos o histórico de chamadas recebidas e realizadas aqui no 98. No HW22 a gente também tem o histórico de chamadas, porém fica tudo junto aqui nesse ícone verde das chamadas. Temos player de música no 98, aqui no HW22 também. Temos termômetro no 98. No HW22, termômetro a gente não tem, tá bom? Olha só, tô até passando aqui as funções para vocês darem uma olhadinha. Opção de clima no 98, no HW22 temos clima. Essa é a central de mensagens no 98, onde ficam salvas as notificações. HW22 a gente também tem esse ícone verde onde ficam salvas as mensagens. O 98 temos monitoramento de sono, HW22 também temos essa opção. Esse próximo menu aqui é para encontrar o smartphone que está conectado, o smartwatch, o 98. Nos menus a gente não tem essa opção, mas a gente encontra ela lá no aplicativo. Temos aqui no menu mesmo do 98 a opção de alterar o brilho da tela. No HW22 a gente consegue alterar o brilho, mas precisamos acessar aqui as configurações do relógio antes. O 98 tem essa opção de SOS, onde você pode cadastrar um telefone de emergência para fazer ligação ali numa emergência mais rapidamente. No HW22 a gente tem essa opção de SOS aqui no menu sobreposto. Próxima opção no 98 é o pedômetro. No HW22 a gente tem todas essas funções aí de exercícios diários aqui nos círculos. Porém eu ressalto que no 98 a gente também tem essa opção dos círculos arrastando aqui para o atalho. É bem parecida inclusive com a do HW22. Basicamente aí as mesmas funções. No 98 temos a opção de ativar e desativar a tela com senha, exatamente da mesma forma que temos aqui no HW22 também. Nós precisamos acessar, no caso, o menu para poder ativar e desativar essa função de senha. Aqui no finalzinho ela aparece. Função de esportes do 98, nós contamos com caminhada, corrida, ciclismo, escalada, yoga, badminton, basquete e tem essa máquina aqui, essa última opção de exercício que até hoje eu não descobri o que é, mas eu acho que está relacionado a um treino funcional. Ele divide em esportes internos e esportes externos, apesar de ter exatamente os mesmos esportes. A gente tem corrida, ciclismo, natação, abdominais, caminhada, montanhismo e outros esportes. Temos a opção aqui no 98 de alarme, esse primeiro aqui laranja. No HW22 a gente tem a opção de alarme também, porém lá no aplicativo. Seguimos com as informações do smartwatch aqui no 98. Nós temos essas informações aqui no menu do HW22. O 98 tem calculadora, o HW22 também tem uma calculadora. Aqui é a opção de resetar do 98. Aqui a gente clica naquele reloginho, ele vem para as watch faces, enquanto no HW22 temos cronômetro também. Seguimos para as configurações dos relógios, temos tranquilamente aqui como fazer várias configurações. Tem como configurar brilho, o tempo que a tela vai ficar acesa, temos como configurar a opção de levantar o pulso e acender a tela. A única diferença é que no 98 algumas opções vão ali no menu, você não precisa acessar as configurações aqui, esse menu cinza. HW22 basicamente é só acessando a engrenagem para você ter acesso. Aí aqui no 98 tem a opção de desligar e o QR Code para fazer a instalação do aplicativo. E essas são as funções do menu do 98. Então, como eu disse, várias dessas opções aqui no finalzinho do 98, a gente tem tudo aqui no HW22, porém acessando as configurações. A única coisa que eu sinto falta aqui no smartwatch HW22 é que ele não tem no relógio o QR
QR Code para fazer o scanner. O que tem de diferente do HW22 para o 98? Primeiramente é essa opção de menu de respiração, essa atividade de respiração que aqui no 98 nós não encontramos, essa da respiração. Outro menu também são as metas, que você tem aqui os gráficos, tudo certinho, o HW22, enquanto esse de metas a gente não tem no 98. Também no HW22 a gente tem a opção de agitar o relógio para tirar fotos. No 98 essa opção, se eu não me engano, a gente tem no aplicativo, mas aqui no relógio em si não tem essa opção no menu. E no mais, as diferenças entre os menus dos relógios são essas. Um teste que eu queria fazer bem rapidinho aqui com vocês é dos batimentos cardíacos desses relógios. Eu já fiz no vídeo das resenhas, mas eu acho interessante deixar nesse daqui também, só pra gente ter um comparativo em relação à precisão da medição dos batimentos cardíacos. Eu vou usar o meu Apple Watch, que tem ótimos sensores, e vou fazer isso agora aqui junto com vocês. Primeiro eu tô fazendo no HW22. Então olha só, a gente tá aí com uma leve diferença, uns 10, 15 batimentos por minuto. O legal é que no HW22 ele não estagna a medição, ele continua aqui medindo, né, os batimentos, que é bem legal. E uma diferencinha ali é normal ter de um relógio para o outro. Então nesse caso eu achei a medição dele bem dentro da margem aceitável ali. Agora então é a vez do 98. Tem que clicar na tela, tá? Do 98 para ele começar a fazer a medição. Olha só, perfeito com o Apple Watch. Praticamente a mesma medição em relação ao Apple Watch. Gente, não se assustem, eu tô bem acelerada. É normal meus batimentos estarem altos, porque eu gravo de pé e eu falo rápido, falo bastante. Mas olha só como o sensor do 98 é preciso, gente. É muito preciso mesmo. Apesar do HW22 ser preciso também, o do 98 vocês viram ali que praticamente zerou ali, bateu com o meu Apple Watch. Consegue ser um pouco melhor aqui no 98, tá bom? Preciso comentar um pouquinho aqui rapidinho também sobre os aplicativos dos relógios. No 98 o aplicativo é o V-Band e no HW22 é o Wear Fit Pro. Ambos os aplicativos são muito completos, são aplicativos que eu gosto bastante, possuem uma estabilidade de conexão boa. E se vocês quiserem, como eu já comentei aqui nesse vídeo, ver mais detalhado os aplicativos, eu mostro nos vídeos das resenhas. Mas eu só tô ressaltando aqui realmente que os aplicativos de ambos os relógios são aplicativos que eu considero muito bons. Bem, e se a pergunta inicial é qual vale mais a pena, qual é melhor, vocês puderam notar cada vantagem e desvantagem de cada smartwatch. Na minha opinião, se fosse para eu investir em um único smartwatch, comprar para o meu uso pessoal, o U98 ele é mais completo, ele tem mais funções, porém ele peca aqui na questão do tamanho e do conforto, que realmente é um relógio ali bem grande mesmo. Então, de repente, se você tem um pulso maior, um pouco maior, pulso masculino, né, que de repente tá procurando um relógio mais imponente, um relógio aí mais bonitão mesmo, com certeza eu iria de 1,98, com certeza. Bom, como vocês puderam perceber, muda sim bastante coisinha entre um smartwatch e outro em relação às funções. Então aí vai de você definir. Se você tem um pulso maior ali, o U98 vai ficar lindo. Já para um pulso mais fino, assim, tipo o meu, conforme eu mostrei para vocês, o HW22 vai ficar melhor e mais confortável. Por se tratarem de smartwatches de entrada com custo-benefício relativamente mais baixo, eles com certeza são excelentes opções. Então vai de você usar as informações desse vídeo, ver as funções que um tem, o outro não tem, para então você escolher e definir qual vai melhor te atender aí para o seu dia a dia, tá bom? Certo? Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!